JP especial de hoje, desta sexta-feira, vai tratar um pouquinho sobre os resultados do Fórum Econômico Mundial lá de Davos. A Oxfam trouxe uma pesquisa que fala sobre a taxação das grandes riquezas. E você sabe que pode participar com a gente através das nossas redes sociais. @Jornal Pará Oficial no Instagram, no Twitter. Pode seguir a gente aqui também no YouTube e conhecer tudo sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo através do nosso portal, jornalpará.com.br. E para falar um pouquinho sobre essa taxação nas grandes riquezas, a gente vai conversar hoje com o professor Reinaldo Pontes. Ele é professor da UFPA, tem um livro publicado, o Cidadania versus Pobreza, a dialética dos conceitos da política social na era do Fernando Henrique Cardoso. Quem também está conosco é o coordenador de Justiça Social e Econômica da Oxfam Brasil, Jefferson Nascimento. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Reinaldo. Tudo bem? Boa tarde. Jefferson. Olá, boa tarde. Só para vocês saberem, o Reinaldo, professor da UFPA, está lá em Portugal fazendo um pós-doutorado e decidiu falar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. O Jefferson já está lá em São Paulo. E o Jefferson está em São Paulo, né, Jefferson? Lá na sede da Oxfam. E a gente está começando agora esse bate-papo. Fiquem bem à vontade, como eu falei. E antes de começar o programa de hoje, eu queria ver um vídeo para entender o nosso assunto de hoje. Vamos lá dar uma olhada sobre o vídeo? O relatório anual da ONG sobre desigualdade diz que nos últimos 2 anos, o 1% mais rico do mundo acumulou quase 2 vezes a riqueza obtida no planeta. Assim, a Oxfam propõe aumentar a cobrança de impostos das grandes fortunas como forma de arrecadar recursos que seriam suficientes para tirar 2 bilhões de pessoas da pobreza. A ideia é de um imposto cobrado anualmente de até 5% sobre a riqueza dos super ricos. Segundo a ONG, o percentual poderia arrecadar 1 trilhão e 700 bilhões de dólares por ano, suficientes para medidas como financiamento de apelos humanitários, desenvolvimento de um plano para acabar com a fome no planeta em 10 anos, apoiar países mais pobres atingidos por desastres climáticos e ainda garantir saúde pública global e proteção social. Jefferson, minha pergunta é, como foi feita essa pesquisa pela Oxfam? Bom, mais uma vez, boa tarde, muito obrigado, Yuri, uma satisfação estar aqui no programa. Cumprimento também o professor Reinaldo, satisfação dividir essa conversa. Bom, essa pesquisa, a Oxfam ela realiza anualmente, em paralelo à reunião do Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos, sempre pensando nessa oportunidade desse encontro que reúne integrantes de governo, acadêmicos, economistas, de pautar a dinâmica, né, da economia mundial pela dinâmica do combate às desigualdades. Então, não podia ser diferente nessa reunião, que é a primeira reunião presencial, né, desde o início da pandemia, e trazendo um balanço desse cenário de aumento simultaneamente da extrema pobreza ao redor do planeta e também da extrema riqueza, que é algo que esse documento ressalta de uma forma bastante contundente. Então, esse documento, geralmente, ele é produzido a partir de levantamentos feitos pela Oxfam, nos seus diversos locais em que ela está presente, né? A Oxfam é uma organização que está presente em mais de 60 países, coletando informações a respeito das desigualdades nesses diversos países. Então, isso é como se fosse um documento que busca apresentar o estado da desigualdade no mundo a partir desses subsídios levantados nesses diversos pontos do planeta. Tá, essa pesquisa trouxe números assim estarrecedores na economia mundial, né? Que eu estava dando uma lida rapidinho. Esse imposto, se fosse de 5%, né, Jefferson, sobre os super ricos do mundo, poderia arrecadar 1,7 trilhão de reais, que tiraria 2 bilhões de pessoas da pobreza e financiaria um plano global para acabar com a fome. Me preocupa muito esse dinheiro guardado em poucas pessoas, né? E aí eu vou perguntar para o professor Reinaldo. Professor Reinaldo, como é que é essa situação aqui na Amazônia, aqui no Pará, né? Bem, eu cumprimento o Jefferson, o Yuri, e agradeço muito ao portal, ao Jornal Pará, me chamar desde de Portugal, aqui de Coimbra. É um prazer estar presente.
Eu acompanho, quero dizer ao Jefferson, que eu sou leitor assíduo de todas as publicações da Oxfam, entre outras fontes de publicação, porque uma das matérias que eu venho pesquisando ao longo da minha vida é a pobreza e é a desigualdade. E, claro, a Oxfam é uma entidade muito idônea e respeitável, produzindo dados, mas não só produzindo dados, produzindo ações. E, no caso da Amazônia, existe, vamos dizer assim, para compreender essa relação entre o que a Oxfam pesquisa em âmbito mundial e a nossa região amazônica, é que a Amazônia é muito particular. As relações econômicas, sociais, políticas, elas não se dão semelhante a outros lugares do mundo. Tem que compreender como se formou a Amazônia, como é que se produz a riqueza e como que ela se concentra. E como o tempo não é muito amplo, eu vou rapidamente falar disso, porque eu acho que para entender a Amazônia tem que entender, se o problema é concentração de riqueza, tem que entender de onde vem a riqueza na Amazônia. Ao longo do tempo, a Amazônia, como é vista hoje, o celeiro do mundo, foi sendo um alvo de ataques de expropriação dessas riquezas, de concentração, mas diferente de São Paulo, por exemplo, diferente da Europa, por exemplo, porque foi o que a gente chama tecnicamente de economia de enclaves. Grandes projetos foram sendo colocados, né, para o extrativismo mineral e o extrativismo vegetal e a exploração dessas riquezas. Mas isso não trouxe para a Amazônia uma melhor condição para a sociedade amazônica, para os povos originários, para os quilombolas, para os indígenas, e agora, mais do que nunca, difundida aí a situação dos Yanomamis, com a ida do presidente Lula ontem, a revelação do descalabro que esses povos foram entregues, isso é um resultado, um exemplo apenas da pobreza na Amazônia, que ela se expressa de várias maneiras, a concentração, a facilitação do acesso às riquezas, inclusive com recursos públicos, financiando esses projetos, mas que acabam por não mudar a condição da maioria da população atingida, inclusive trazendo mão de obra de outras regiões do país, e as empregando na Amazônia, e não aproveitando, capacitando a mão de obra amazônica, o que gera um escandaloso processo de empobrecimento da população e, pior, de deslocamento das riquezas amazônicas para outras regiões do país, mas principalmente para fora do Brasil, apropriadas pelo capital internacional. Então, por isso que a região norte é a região mais pobre do Brasil hoje em dia, não é o nordeste, é o norte. E é a região mais rica também, naturalmente falando, mineralmente falando, e humanamente falando. E isso vamos dizer assim, inclusive escapa às análises mais generalizantes quando se olha para a realidade do Pará, do Amazonas, do Acre, de Rondônia, sem incluir o problema dos povos originários, o problema da demarcação das terras indígenas, o problema das políticas públicas, o problema da ciência e da tecnologia que não são aplicadas e utilizadas para reverter esse quadro, mas muitas vezes para agravá-lo. E o que mais me preocupa, na verdade, professor e Jefferson, falando especificamente da Amazônia, saiu uma pesquisa, acredito, em novembro do ano passado, onde 3/4 da população do Pará recebe um salário mínimo, né? E a gente sabe, por exemplo, que em 2022 foram mais de 200 bilhões de reais que, por exemplo, as empresas mineradoras faturaram aqui na Amazônia como um todo, né? E a gente vê essa disparidade entre tanto a população economicamente ativa do Estado e esse dinheiro que o senhor falou, que está indo embora e não fica aqui no nosso Estado, né? E aí eu volto para o Jefferson, que está com a gente. Eu queria saber o que a Oxfam conseguiu inferir na pesquisa que foi realizada e foi apresentada lá em Davos, na Suíça. Bom, acho que tem um dado importante, acho que o professor Reinaldo falou muito bem, né? Essa questão também da geração da riqueza e como ela é distribuída, né? Acho que um dado importante do relatório é essa questão de como a riqueza produzida no período desde o início da pandemia, para onde ela tem ido, né? Então, o relatório traz esse número que da riqueza produzida, né, desde o início da pandemia, né, desde 2020 até agora,
o 1% mais rico do planeta ficou com embolsou 2 vezes mais do que o resto do planeta. Então, 1%, toda a riqueza produzida ao longo desses 2 anos, ele ficou com 2 vezes mais do que o 99% da população. E aí você pergunta, não, mas por que isso acontece, né? Enfim, de onde que vem isso? Né? E acho que isso é uma coisa que o relatório traz de uma forma importante. Não é que os muito ricos eles estão ganhando muito dinheiro. Os muito ricos sempre ganharam muito dinheiro, né? A questão é que eles estão ganhando dinheiro numa proporção maior ainda do que ganhavam antes da pandemia. E aí há uma série de fatores que levam a isso. Uma delas é programas de incentivo, de pacotes econômicos que foram criados durante a pandemia, necessários que foram para garantir emprego em muitos países. Grande parte desses pacotes reverteram em valorização dos mercados de capital, que, por sua vez, valorizaram as ações dos grandes acionistas, que são esses bilionários. Esses grandes bilionários, por exemplo, eles estão em alguns setores no qual, por exemplo, o cenário que a gente vive hoje, não só no Brasil, no mundo como um todo, de aumento da inflação, principalmente da inflação de alimentos, fazendo que, por exemplo, grandes exportadores, né, de commodities aqui no Brasil ganhassem muito dinheiro, enquanto uma grande parcela da população tem dificuldade para comprar alimentos, a gente tem grandes empresas ligadas ao setor alimentício, energético, por exemplo, tendo lucros históricos. A gente menciona, por exemplo, uma empresa Cargill, uma grande empresa com mais de 100 anos, que ela teve o maior lucro da sua história centenária. O maior lucro dessa empresa aconteceu no ano passado. Quer dizer, no momento de maior crise, enfim, crise econômica, pandemia ainda presente, pessoas tendo dificuldade de comprar alimento, a empresa que produz sementes teve o maior lucro da sua história. E só essa empresa, que é uma empresa familiar, surgiram 8 bilionários novos com esse lucro que foi gerado. Quer dizer, uma situação que ela acomete grande parte da população, dificuldade de comprar alimento, de pagar, enfim, energia elétrica, né, de ter aquecimento nos locais frios, né, enfim, que acomete uma grande parcela da população, há um pequeno grupo de pessoas que estão lucrando muito com isso, né, então... Jefferson, desculpa te interromper, mas eu estava dando uma lida na pesquisa e uma dessas empresas de alimento e energia faturou, em 2022, 257 bilhões. Foi distribuído aos acionistas da empresa, sendo que nesse mesmo período, 800 milhões de pessoas dormiram com fome, né? E em Davos também teve uma carta se não me engano, foram 200 bilionários, 200 bilionários tiveram uma carta dizendo que acham certa a taxação das riquezas, né, para ter uma distribuição maior. Eles, inclusive, falam o seguinte, que se não acontecer isso, né, se não acontecer essa taxação no dinheiro deles, pode ser que a gente não tenha mais democracia, não tenha mais planeta para eles terem o dinheiro deles, né? Isso é uma coisa que me chamou muita atenção durante a semana que teve lá, o Fórum Econômico Mundial. Falando nisso, professor Reinaldo, aí a gente vai trabalhar nisso. Por que é tão difícil aqui na Amazônia ter essas políticas públicas, chegarem essas políticas públicas aqui na nossa região, diminuir essa distância entre as pessoas mais ricas das pessoas mais pobres, professor? Esse é um processo muito antigo, que remonta, para entendê-lo, nós temos que ir desde os processos da colonização. As raízes estão aí, porque os povos originários, eles nunca tiveram problema de concentração de renda, como não tem até hoje, entre eles mesmos. Eles não têm esse problema. Esse é um problema do branco europeu que trouxe, ao expropriar, fazer o genocídio e se apropriar do seu trabalho, que é uma outra riqueza, que também é fruto da apropriação. Entendendo que a raiz, que não desaparece, pelo contrário, ela só se reproduz, leva com que os mecanismos de produção, e para entender a concentração, nós temos que entender a produção. Como é que se dá a produção? Quem detém os meios de produção? Quem detém o capital? Quem detém as máquinas, as terras? E, portanto, inclusive na Amazônia é muito comum o grande latifundiário roubar, matar e se apropriar do pequeno latifundiário. E só para dar um exemplo, já que você citou a Cargill
A Cargill, em Santarém, eu acompanhei isso bem de perto, ela, para se instalar, ela teve que subornar juízes, entrar no processo político para comprar terras, inclusive utilizando um terrorismo no campo, para se instalar. Inclusive, eu conheço porque o procurador federal que estava nessa causa é uma pessoa que eu tenho proximidade. Ele lutou muito como procurador federal, se batendo com esse gigante que é a Cargill. E, claro, não ganhou. Por quê? Porque o poder do capital ele tem suas raízes em toda a máquina pública, ele tem a raiz na própria sociedade civil. Então, um exemplo, por que é difícil as políticas públicas, entendendo, né? A concentração tem que se entender o seguinte, a matriz da concentração de riqueza começa na matriz da produção. O que produz riqueza está na mão do 1% mais rico, predominantemente. O que significa dizer? Que não só a produção de bens pela indústria, não é? Principalmente, mas a importação, a exportação, todo esse processo que gera riqueza, mas tem todo o processo de distribuição de riqueza que também é atravessado por mecanismos muito injustos, que favorecem, por exemplo, um grande empreendedor, um produtor de commodities, ter não só a produção de grãos como seu grande filão, mas ele investe em paraísos fiscais, ele investe no mercado financeiro, em ações. Vejam, por exemplo, o escândalo agora das lojas americanas. É um ótimo exemplo para a gente entender por que a miséria é naturalizada, normalizada. Porque esses grandes bilionários são os donos do mundo, não é só das suas empresas. Eles mandam na política, eles mandam na justiça, eles têm capilaridade para fazer, muitas vezes, o que bem entendem. E, no final das contas, é a lucratividade exponencial, mesmo que essa lucratividade exponencial venha sob o preço da miséria de milhões. Porque quando você fala que 1% tem, por exemplo, no Brasil, mais de 70% dos ativos financeiros controlam. Isso envolve terras, imóveis, máquinas. Isso significa que, por mais mérito e estudo que você tenha, o filão que vai ser disponibilizado de riqueza para você lutar, para esse 1% já ficou com 70%, e nesse caso, que vocês viram, 2/3 da renda gerada ficou com 1%, 99% vai lutar pelo sobrante. Então, vai sobrar pela sobrevivência, né, professor? Na verdade. Matematicamente. Exatamente. E só para concluir, Yuri, só para concluir esse aspecto que você pediu para... Tem que entender que o Estado, e eu posso falar isso depois, se você quiser, como é que o Estado entra na distribuição dessa riqueza? Ele financia tanto o próprio capital, os próprios empresários, os próprios bilionários, como ele financia as políticas do trabalho. Sim. E essas políticas do trabalho, aí entra um problema, porque elas sempre vão levar desvantagem, porque entra toda a ideia da meritocracia e do trabalho. Ou seja, está tudo certo, o mundo é como tem que ser. Bola para frente, né? E deixa como tá, né? Deixa como tá. Eu vou pedir para o nosso diretor colocar um vídeo da posse do presidente Lula. Vamos lá, Glauco? Há muito tempo não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo em busca de alimento para os seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Crianças vendendo bala ou pedindo esmola, quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância que tem direito. Trabalhadores e trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos: por favor, me ajuda. Fila na porta dos açougues, em busca de ossos para aliviar a fome. E, ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares.
Tamanho abismo social é um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa, democrática e de uma economia próspera e moderna. Eu até me emociono quando vejo esse discurso, sabe, Reinaldo e Jefferson? Também. Porque, meu Deus, assim, em Fortaleza, se eu não me engano, ano passado, teve uma imagem assim estarrecedora, uma imagem absurda das crianças fila para crianças e mulheres, na verdade, numa fila para pegar osso de carne, ossos, né, de carne. E foi uma coisa absurda, uma coisa triste. Eu me emociono mesmo assim com esse discurso, porque é uma coisa, sabe, que a gente vive diariamente. E aí eu vou perguntar para o Jefferson, na verdade, Jefferson, como é que foi tratada a pobreza, a diminuição da pobreza nos últimos 4 anos com o ex-presidente Bolsonaro? E o que o presidente Lula tem em mente assim, para esses próximos 4 anos? Mas bora focar nos últimos 4 anos primeiro. Desculpa, só interromper, porque até a política pública do Bolsonaro dos últimos 4 anos, a gente está enfrentando até agora, como esse final de semana, a gente viu nos últimos 4 anos 570 crianças Yanomamis morrendo, assim, de desnutrição, sabe? Uma política de matança, para não falar genocídio, nem sei se eu posso falar de genocídio, mas uma política de matança geral da população mais pobre, dos povos originários também. E aí eu queria ouvir um pouquinho do Jefferson, como é que ele vê essa política dos últimos 4 anos do governo Bolsonaro? Enfim, só fazendo uma pequena introdução, pegando a ótima intervenção do professor Reinaldo, tem um elemento, e fazendo um gancho um pouco com esse trecho, realmente, que é até difícil, né, falar logo depois, um elemento comum, que acho que as coisas estão, que o relatório que nós publicamos traz um pouco esse debate também, o quanto há um nível de desigualdade que você compromete a democracia. A democracia, ela só funciona, enfim, plenamente se você tem um nível mínimo de igualdade na sociedade. E acho que o professor Reinaldo mencionou muito bem o impacto de você ter essas pessoas, esses bilionários, multimilionários, né, o poder político que as pessoas detêm, né, o poder de definir agenda, né, de influenciar agenda, de influenciar políticas, inclusive políticas para se proteger, né, se proteger o seu patrimônio, se proteger, enfim, o dinheiro ele traz o poder também econômico, o poder econômico traz o poder político, né, isso compromete a democracia. E do mesmo lado, a fala do presidente Lula destacando o quanto que a pobreza extrema, a fome, ela também compromete a democracia, né? Você tem uma sociedade extremamente desigual, mais de metade da população em situação de insegurança alimentar, em algum grau, né? Você também tem um comprometimento da democracia, né? Então, os dois lados, né? A democracia é comprometida por essa super riqueza e essa extrema pobreza, né? Falando, depois desse pequeno parênteses, eu acho que nada é mais patente do descalabro, né, dos últimos anos, né, do nosso país, com relação à situação da população, a situação da fome, a situação da pobreza, da miséria, do que a gente olhar os números, né? Então, Yuri mencionou logo no início, mas vale pontuar novamente, né? A gente tem 125 milhões de pessoas em segurança alimentar no Brasil, em algum grau, dados da pesquisa da Rede Pensando do ano passado. Então, mais da metade da população sem ter a certeza de ter uma refeição no dia seguinte. Metade da população não tem essa certeza. 33 milhões de pessoas em situação de fome no Brasil. A extrema pobreza, né, Jefferson? A gente não via desde o início dos anos 1990. A gente retrocedeu 30 anos no Brasil. A gente havia saído do mapa da fome em 2014, voltamos ao mapa da fome atualmente, né? A gente tem um número também aterrador de domicílios em situação de segurança alimentar grave e média com a criança até 10 anos, né? Mais da metade dos domicílios com criança até 10 anos está em segurança alimentar média ou grave, né?
números do IBGE recentes. Agora, a gente teve números de dezembro, né? Não tem nenhum mês que esses números foram divulgados, mostrando que o número de brasileiros abaixo da linha da pobreza aumentou 20% de 2020 para 2021. 20%. E pessoas vivendo na miséria aumentou 48%. Quer dizer, de 2020 para 2021, aumentou 50% o número de pessoas vivendo na situação de miséria. Então, a gente tem hoje, enfim, 33 milhões de pessoas em situação de fome, 62,5 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Né? Então, é esse o cenário, né, de destruição que, enfim, que felizmente, né, a maioria da população brasileira resolveu, apoiar uma outra direção, completamente uma mudança, outra direção, né? como o discurso aponta, né? Um discurso, uma direção de dar prioridade para a erradicação da fome, da pobreza, do combate à desigualdade, versus uma visão que negava a existência da fome no Brasil, né? Legal. Então, enfim, é realmente, enfim, não é que minimizar, era uma negação da situação que existia antes, né? Então, realmente, não é nem comparável, assim, né? Não é uma questão de proporção, né? E o que me assusta, na verdade, Jefferson, é que ainda hoje, por exemplo, na verdade, esse final de semana, ainda muita gente, inclusive o ex-presidente, acredita que isso não é verdade. Na verdade, que esses números que tu trouxeste agora, os números que estavam lá no Fórum Econômico Mundial, em cima da Carta dos Bilionários, é tudo uma criação, né, da esquerda, de partidos políticos, do presidente atual, né? E a gente que está em Belém, eu e Reinaldo não está, mas mora aqui em Belém, sabe, quando a gente muda de bairro, a gente vê umas situações bem difíceis. E em cima disso, Jefferson, eu quero fazer uma pergunta para o Reinaldo. Reinaldo, como é que a gente vê a pobreza aqui em Belém, na verdade? Eu vi que esses últimos 4 anos, assim, o número de pessoas pedindo nas ruas, o número de pessoas em situações difíceis, reflete muito os números que o Jefferson mandou agora, né? Mas eu queria ver um pouco da tua análise, Reinaldo. Antes de entrar na pergunta, eu gostaria de fazer uma pequena consideração sobre como que o Estado brasileiro agiu em relação à pobreza ao longo do tempo. É muito rápido. Sem problema. O Brasil começa com Vargas, primeiro lá década de 40, com a LBA, que o Fernando Henrique, em 95, extingue. Mas depois da Constituição de 88, o combate à pobreza entra como um programa de Estado, como um direito. Ou seja, antigamente combater a pobreza era esmola. Você dava comida para as pessoas. Agora não. Da Constituição de 88 para cá, ele virou um direito. E se criou, a década de 90 não avançou muito, porque tanto o governo Collor, Itamar e o próprio Fernando Henrique não deram os passos que precisavam. Foi preciso, nos anos 2000, nos 3 governos, 2 do Lula e o da Dilma, implementar uma coisa chamada Sistema Único de Assistência, que levou a uma mudança de paradigma. Ou seja, o orçamento era 2 bilhões na década de 90 e passou para 80 bilhões nesse período. Houve um crescimento. Hoje, em todos os municípios brasileiros, tem um CRAS, tem um CREAS, tem psicólogo, assistente social em todos eles. E eu estudo isso há muitos anos. A minha tese de doutorado e as pesquisas que eu tenho feito são sobre isso. E as pesquisas que eu faço, eu vou na ponta do processo e vi as conclusões que eu tenho chegado, o quanto melhorou a política social brasileira de combate à pobreza, porque combater a pobreza não é somente fazer chegar mais comida e dinheiro para as pessoas, é mudança de mentalidade, é construir cidadania, que passa pelo voto, que passa pela organização sindical, que passa por uma nova mentalidade. Mas veio o golpe de 2016, o impeachment da Dilma, Temer e Bolsonaro. Aí vocês podem ver
acompanhe a estatística, aumento da pobreza, volta ao mapa da fome e desmontagem das políticas sociais que cresceram um pouco nos anos 90, bastante nos anos 2000 e decaíram de 16 para cá, inclusive com a PEC, do teto de gasto, aquilo foi um tiro no pé de toda a política social brasileira, educação, saúde, ciência, etc. Bom, isso faz parte do quadro de piora. O Estado piorou, porque a visão dele para a pobreza é uma visão meritocrática, é uma visão neoliberal. Pior, botou, não é, no chão os valores construídos na própria Constituição de 88. Bom, dito isso, agora eu vou para a visão de pobreza em Belém. Eu já vivo em Belém, não toda a minha vida, mas quase toda a minha vida, então eu posso... E como assistente social há quase 40 anos, eu digo para vocês, Belém é uma cidade rachada, uma cidade dividida entre pobreza, classe média e riqueza, em todos os lugares. Não existe assim, você vê a convivência estreita ali se acotovelando, gente com muito e gente com nada, especialmente na ausência de esgotamento sanitário, falta de uma política urbana que garanta os mínimos. Tem gente morando em condições subhumanas, bem próximo do centro da cidade, como tem pessoas que ainda vivem afastadas do seu local de trabalho, ganhando muito pouco e comendo muito mal. E, professor Reinaldo, eu não queria lhe interromper, mas assim, já lhe interrompendo, Belém e Jefferson, interessante que Belém, a gente tem um bairro muito pobre, bem ao lado de um bairro de classe média, que é ao lado do bairro que tem mais condição financeira. E assim vai fazendo pedaços, bolhas, né, ilhas. Verdade. Né? Eu não sei se eu posso falar como ilhas também, né, mas assim, a gente consegue ver isso claramente. Né? E aí a gente vai... Só lembrando, quem está acompanhando a gente, você que está acompanhando a gente no JP em Pauta Especial, a gente está falando sobre o resultado do Fórum Econômico Mundial que ocorreu na semana passada, onde a Oxfam trouxe uma pesquisa falando sobre a taxação das grandes riquezas. O Jefferson Nascimento, ele é coordenador de Justiça Social e Econômica da Oxfam Brasil, e quem está também acompanhando a gente aqui é o professor Reinaldo Pontes. Ele é professor da UFPA, está fazendo pós-doutorado lá na Europa, e ele tem um livro publicado, Cidadania versus Pobreza, a dialética dos conceitos da política social na era do Fernando Henrique Cardoso. Jefferson, a gente está chegando já ao final do nosso programa, eu tenho uma pergunta para te fazer. Como é que seria feita essa taxação? Assim, em formas práticas. A gente está aqui, vamos pensar no Brasil, né, que é onde a gente está morando. Como é que a gente taxaria essas grandes fortunas e de que forma chegaria esse dinheiro para a população que mais precisa? Ótimo. Bom, sendo assim muito até com uma visão prática, né? A gente quando fala em taxação da riqueza, né? A gente está falando tanto da taxação do patrimônio, né? Do estoque de riqueza propriamente dito, quanto também da renda, né? Então, que são, né? O que é o fluxo, né? Geralmente quem tem grande patrimônio também tem alta renda, então meio que você está atingindo o mesmo público. Então, o que nós temos trabalhado, o relatório fala basicamente, né, nas recomendações, tem algumas recomendações, que é um relatório global, né, não está falando só para o contexto do Brasil, mas a gente tem lá algumas medidas focadas na taxação da renda e também na taxação do patrimônio. No caso do Brasil, para focar esses dois pontos, né, a gente tem várias propostas aí sendo debatidas, né, tem algo que também está na ordem do dia, é o debate a respeito de reforma tributária, que tem sido levantado, trazido pelo novo governo, pelo ministro da Fazenda, mas a gente tem visto que se tem falado muito da reforma, quando estava falando de reforma tributária, está falando muito da reforma do imposto sobre consumo, que é importante também, mas ele não é o suficiente, a gente precisa ir além de mudar o imposto sobre consumo. Então, para ser bem prático e rápido, falando de imposto sobre a renda, seria importante, que é algo que está muito no debate público hoje em dia, né? A questão, por exemplo, da faixa de isenção do imposto de renda, que a gente não tem atualização aí há 5 anos, né? Durante todo esse período que o professor Reinaldo mencionou, né, dessas políticas
de austeridade, um dos elementos, inclusive, foi de não alterar a faixa de isenção de imposto de renda, né? Então, até o próprio público de classe média está sendo afetado por esse discurso de austeridade. Então, ao mesmo tempo que é importante, porque hoje em dia você ganha quase, a faixa de isenção de imposto de renda, ela está quase próxima a um salário mínimo, então, que é um completo absurdo, né? Então, é necessário atualizar essa taxa de isenção de imposto de renda e criar novas faixas de imposto de renda acima do limite de 27,5%. Hoje, quem ganha R$5 mil já paga a alíquota máxima. Sim, sendo que alguém ganha R$100 mil vai pagar a mesma alíquota. A gente pode ter mais alíquotas para cima, como o Brasil já teve no passado. Talvez criar outras faixas até 40% para taxar também essas rendas mais altas com uma alíquota diferenciada. E também reestabelecer a taxação de lucros e dividendos, que, enfim, não faz nenhum sentido. O Brasil é um total pão fora da curva de não taxar lucros e dividendos na pessoa física, criando toda a sorte de, enfim, de mecanismos para que esses muito ricos paguem menos imposto ainda. Sim. Eles não pagam nem os 27%, porque eles têm outros mecanismos por aí. E também, isso, renda e patrimônio é fundamental. A gente tem na nossa Constituição, desde 1988, imposto sobre grandes fortunas. Está lá previsto, nunca saiu do papel. Não tem motivo para não sair do papel. A gente está no momento em que o mundo todo está discutindo esse tema, a gente está numa crise fiscal no Estado, né? E não tem nenhum motivo para que a gente não faça isso. Mas não pode ser uma alíquota muito alta? Tem diversas propostas, a alíquota de 0,5% a 1,5%, patrimônios a partir de 10 milhões de reais. Obviamente não é um imposto que ele por si só ele vai ter um super impacto na redução de desigualdade de renda, mas ele tem que estar na cesta, né, de medidas que a gente tem que adotar nesse cenário que a gente tem vivido no nosso país. Tem até uma informação bem interessante aqui, que até da pesquisa da Oxfam, que as fortunas bilionárias estão aumentando em 2,7 bilhões de dólares por dia, mesmo com a inflação, superando os salários de pelo menos 1,7 bilhão de trabalhadores, que é mais do que a população da Índia. Um calabouço imenso entre as realidades, né, professor? E aí a minha pergunta e para a Amazônia, como é que a gente pode trazer essa realidade para a Amazônia? Quais soluções a gente tem para a nossa região, professor? Bom, se costuma dizer que a Amazônia é das regiões mais ricas do planeta. Então, só que essa riqueza não chega na população. Ela é rica e pobre ao mesmo tempo. Então, como fazer essa riqueza se transformar em bem-estar social, em trabalho, em educação, não é? Em saúde? Isso é uma equação que pode parecer assim, óbvia, mas tem que ter decisão política. Isso passa pela política, isso passa pela decisão dos gestores e passa pela sociedade civil. O que pode acontecer? As políticas são desenhadas em Brasília, mas não conhecem a realidade amazônica, o norte. Então, por que o norte continua sendo a região mais pobre? Menos investimento em ciência e tecnologia, menos investimento em formação. O próprio investimento que chega na região, o investimento do capital, ele não é intensivo em mão de obra. Aquele da monocultura, tudo é mecanizado, então ele não emprega a população. Logo, ele não distribui riqueza, porque toda a riqueza que vai ser gerada, ela vai para quem? O detentor de riqueza. Então, no caso da Amazônia, se taxar os grandes bilionários, os que se beneficiam daquela riqueza, que são mega empresas, mega bancos, mega fazendeiros, e reverter para as prefeituras, para o poder público e para a sociedade civil, esse recurso, para, vamos dizer assim, empoderar as políticas públicas de educação, saúde, assistência social, trabalho, lazer, etc., com certeza nós vamos ter já um impacto social. Eu, recentemente, estive no município de Gurupá, no estado do Pará, na margem do rio Amazonas, dando um curso lá pela Universidade Federal do Pará, num convênio com o governo do estado. E eu vi
com meus próprios olhos, um forte que foi há 400 anos atrás dos franceses, uma bela peça turística que não é utilizada. Aquela é uma região que pode ser explorada pelo turismo, o turismo ecológico, o turismo histórico, que pode trazer recursos. Isso não existe, está apagado. Inclusive, aqueles bens podem ser privatizados, podem ser perdidos. Eu fiquei observando a ausência do poder público, a ausência... Falta boa vontade também, né, professor? Claro, existe potencial. Então, mas isso ainda está subordinado a uma lógica da exploração, a uma lógica da acumulação. E para isso, a mídia, o conhecimento, os movimentos sociais têm que ter o poder, trazer para si esse poder de pressionar o Estado. E agora, no novo governo, concluindo, eu vejo que há uma grande possibilidade. Com Marina Silva, quando a gente vê ministros que estão afinados com uma proposta de inclusão social, de luta contra as desigualdades, nós temos que aproveitar, até porque o pensamento neoconservador, conservador, antidemocrático não saiu de cena e não sairá. A luta só vai continuar, porque eles não se importam se a miséria cresce, contanto que a riqueza cresça na mão dos mesmos, né? Olha, eu quero agradecer, na verdade, a gente esteve aqui, você que está acompanhando a gente, nesses 45 minutos aí de JP especial, onde a gente falou um pouquinho, bem pouquinho mesmo, sobre a taxação das grandes riquezas. A gente teve conosco o coordenador de Justiça Social e Econômica da Oxfam Brasil, Jefferson Nascimento. Muito obrigado, Jefferson. Obrigado mesmo pela participação. E o nosso amigo, professor, já sabe que vai ter várias visitas aqui com a gente no JP, o Reinaldo Pontes, professor da UFPA, que também tem um livro publicado, Cidadania versus Pobreza, a dialética dos conceitos da política social na era FHC. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. E você que gosta de estar inteirado, quer saber de tudo que está acontecendo, entra nas nossas redes sociais, @Jornal Pará Oficial, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Tem também muita informação atualizada a todo momento no jornalpará.com.br, nosso portal que está, olha, nos trinques. E é o seguinte, eu quero convidar vocês para a semana que vem, tem mais JP em pauta especial, com muita informação, e todas as quartas-feiras a gente está no nosso Pará Pode Mais, o nosso podcast que traz gente importante para debater assuntos importantes. Eu vou ficando por aqui. Tchau.